Olá, aqui é o Denilson Barbosa, eu sou professor de inglês e coordenador do Linguagem Diplomática. E nesse vídeo eu vou explicar para você um pouco aqui sobre os cursos de inglês do Linguagem Diplomática e também os planos, para que, caso você tenha interesse, né, em adquirir algum curso ou fazer uma assinatura, você saiba como tomar a melhor decisão possível. Bom, vamos lá. Aqui, primeiramente, você tem a versão demonstrativa gratuita. Então, caso você ainda não conheça a versão demonstrativa, recomendo que você visite. Né, aqui, ó, clique aqui abaixo da nossa página, tem o link, né, também aqui no topo do site. Aqui dentro da versão demonstrativa, você vai poder ter contato aqui com os modelos de aula aqui da leitura instrumental, com os modelos de aula voltado para a primeira fase e aqui para a segunda fase. Inclusive aqui na segunda fase você pode enviar uma composition para avaliação gratuita e conhecer assim o nosso processo de correção, ok? Então vamos lá. Um outro curso importante aqui é o Inglês CACD Elementary. Eu chamo ele de Elementary porque é um curso de estratégias elementares, né, fundamentais. Então vamos lá, são 3 módulos aqui, o de aquisição de vocabulário, em seguida o de estratégias de leitura em inglês e depois teorias e técnicas de tradução. Tá? Então isso aqui é para você alinhar os estudos, independente do seu nível, para que você tenha ferramentas para desenvolver um comportamento adequado enquanto, né, candidato ao CACD. Então aqui você tem todo o processo, técnicas e fontes ali para aquisição de vocabulário que você aplica, né, independente do seu nível. Se você estiver no início ou já no nível avançado, precisa melhorar o seu vocabulário a partir de onde está para se tornar mais competitivo, o material está ali. Nós temos aqui as estratégias de leitura em inglês, são estratégias que vão melhorar o seu desempenho no estudo de inglês, na leitura de textos e, obviamente, na resolução das provas da primeira fase. Ok? Aqui também é um conteúdo que normalmente eu chamo atenção, ele é novo para todos os candidatos, normalmente as pessoas não estudam teorias e técnicas de tradução, então ele é fundamental para que você tenha o mínimo de conhecimento teórico e técnico para executar as traduções. É um conteúdo que também se estende, né, para as outras línguas estrangeiras, né, para o espanhol e para o francês. Ok? Então aqui nós temos também o curso de leitura instrumental. Aqui é um curso, uma metodologia, digamos assim, né, que nós consideramos inovadora, porque nós trabalhamos aqui a parte de gramática, vocabulário e leitura e interpretação de textos. Tudo isso a partir de textos reais. Normalmente nós utilizamos aqui os mesmos textos que são utilizados nos resumos, ou melhor, aqui, né, nos resumos dos simulados de segunda fase. Então é um curso fundamental para quem está iniciando no inglês, pois você começa já desde o início se tornando um leitor em inglês, ganhando vocabulário, e para quem é mais avançado tem a oportunidade de entender como as estruturas funcionam, como elas foram aplicadas e utilizar isso na sua própria escrita. Tá? Aqui é o curso de provas anteriores da primeira fase. Nesse curso eu analiso, né, normalmente aqui os últimos 10 anos de CACD, e lá você vai ter um processo em que você tanto vai entender como as questões são elaboradas, quais os desafios que elas trazem, né, quais, digamos, as exigências, né, que elas fazem aos candidatos, como também o outro lado da aplicação das estratégias de leitura, né, que nós vimos aqui no Elementary, para a resolução de provas objetivas. Né? Todo treinamento para exame internacional, né, IELTS, TOEFL, Cambridge, depende de um treinamento dessas estratégias de leitura para a resolução das provas objetivas. Né? Então você vai encontrar o mesmo aqui. Você vai ter a capacidade de compreender o curso, né? Ou melhor, o processo, né, de elaboração das questões, o que elas exigem do candidato e também como abordá-las da forma correta. Esse curso aqui, o Inglês CACD Intermediate, ele é só um nível de simulados aqui, tal como os simulados da segunda fase. Tá? Ele é adaptado
para candidatos mais iniciantes até o nível intermediário. São questões de tradução, versão, resumo e redação, mas com um processo bem mais detalhado, passo a passo, para quem está começando. Ali nós temos um total de 6 simulados, o que significa 6 meses de estudo, né, para os iniciantes, antes de entrarem aqui nos simulados em si da segunda fase. Esse aqui eu vou abrir o curso para você dar uma olhada aqui. Enfim, nós temos aqui o processo, né, ou melhor, nós temos aqui, né, as aulas teóricas, né, sobre produção da Composition. Eu sempre deixo essas aulas aqui, né, para que o candidato possa iniciar com essa visão, né, de como produzir a Composition. E depois nós temos aqui um acervo de 24 simulados, né. Normalmente, na maioria dos planos, os candidatos, principalmente os planos de correção, os candidatos seguem com um simulado por mês, sendo uma questão por semana, tá? Então aqui você tem as questões de tradução, versão, resumo e redação, tá? As questões de tradução, elas vêm aqui, olha, com uma videoaula de análise de um modelo de resposta. A versão é a mesma coisa, tá? A questão está logo aqui embaixo, e o vídeo de análise de modelo de resposta. O resumo, ele vem com uma aula de instrução para a elaboração do resumo, e a redação também são aulas de instrução sobre como montar, como organizar aquele conteúdo da melhor forma, tá? E aqui embaixo, em todos os textos, em todas as composições, eu deixo uma lista de textos que devem ser lidos desde o início do processo de cada ciclo de simulados, né? Para que você tenha a capacidade de obter conteúdo, né, através dessas leituras, ganhar vocabulário específico, e isso também já serve como a sua rotina de leitura do mês. São todos tópicos relevantes para o CACD, nessa trajetória de 24 simulados. Por fim, aqui é muito semelhante, né, porém são as provas anteriores da segunda fase do CACD. Então, somente aqui você tem um trajeto, né, de 24 simulados aqui, mais outros 12 aqui dentro, né? O que significa basicamente aí, já prontinho aqui dentro, 36 meses de preparação. Obviamente, se você esgotar tudo isso, ainda seguir na preparação, nós temos outros acervos que não estão aqui e que nós encaminhamos para os alunos, ok? Então, agora, para você entender os planos, nós temos aqui essa assinatura mensal aqui mais básica, que é R$ 79,90 por mês, que dá acesso a todo aquele material que você viu ali na plataforma. Tá? Você tem acesso ao inglês CACD Elementary, aqui o inglês instrumental, o de provas de primeira fase, os exercícios de segunda fase, então com todas aquelas videoaulas que você viu, e tem o suporte por WhatsApp, você tem o grupo, você pode enviar perguntas no grupo, né? Ou conversar comigo diretamente, né? Para tirar suas dúvidas e buscar orientação. Aqui, lembrando, não inclui a correção individual de questões discursivas, tá? Aqui é exatamente o mesmo plano, porém é uma assinatura anual, tá? Ela é também uma recorrência, você tem que ter atenção aqui. A grande questão é que ela é uma recorrência, mas cada mensalidade dessa aqui, ou melhor, mensalidade não, né? Cada parcela anual dessa, ela pode ser parcelada, tá? Mas se você não cancelar o seu plano antes dos 12 meses, ele vai enviar para você uma nova cobrança, tá? Então, mesmo que você faça a compra e cancele em seguida, ele vai manter o seu acesso lá por 12 meses pelo período que você comprou, tá? Então, o mesmo conteúdo, mas não inclui aqui a correção de discursivas, tá? Esse aqui já é o plano mensal, que tem acesso a todo o conteúdo de inglês também, mas inclui a correção de um simulado completo por mês. É importante lembrar que nesse modo aqui nós cobramos a correção, basicamente, né? E aí você, como extensão desse processo, você tem acesso a todo o conteúdo, né? Mas nós cobramos ali, basicamente, a correção, tá? E aqui, isso inclui, né, esse plano de R$ 360, ele significa um processo de 2 horas técnicas de correção. Nós consideramos 30 minutos por questão para que o nosso processo de correção, detalhado como ele possa ser feito de forma adequada, tá?
Primeiro a análise da questão, depois a anotação de todos os detalhes, a indicação de links e materiais e, por fim, a gravação do vídeo de análise. Tá? Aqui é exatamente o mesmo plano, porém, nós temos aqui a possibilidade de fazer a assinatura anual. Então, para quem tem interesse, né, de fazer o pagamento à vista, é uma excelente vantagem aqui também. Tá? Você pode até dividir aqui em 12 vezes de 360, né, tem os juros do cartão da plataforma, mas o ideal seria, de fato, você poder fazer a assinatura do plano, né, porque ela sai o equivalente a R$ 3.600 à vista. Tá? Então, é bem interessante para quem tem a possibilidade de fazer esse plano aqui à vista. Tá? Agora, vamos lá. Você pode comprar esses cursos aqui de forma avulsa. Tá? São todos eles aqui 1 ano de acesso. Então, aqui, por exemplo, você quer adquirir somente o inglês CACD Elementary, tá? É R$ 199,90, um valor único que pode ser parcelado em até 12 vezes também. Tá? Então é o curso completo, como você viu, tem os métodos de aquisição de vocabulário, estratégias de leitura em inglês, teorias e técnicas de tradução. Né? O curso completo aqui, o curso entenda somente aquela parte ali do Elementary. Tá? Então aqui você pode fazer diferentes combinações. Você pode comprar primeiro o Elementary, esgotá-lo ali dentro de um tempo, em seguida partir para o curso de leitura instrumental. Aí você compra somente o instrumental, né? Lembrando aqui que nós abordamos, né, as estratégias de leitura em inglês, a gramática, né, e o vocabulário nos textos. Tá? Você pode adquirir também somente o curso de primeira fase. Tá? A análise aqui dos últimos 10 anos do CACD, resolução comentada das questões, treinamento de estratégias, né, de resolução de provas objetivas. Ou o inglês para a segunda fase, tá? Ele não inclui a correção de discursivas, tá? Mas você tem acesso aos 24 simulados completos, as aulas de análise, né, do modelo de resposta e aqui as aulas de instrução para elaboração. Tá? Como nós vimos lá dentro da plataforma. Você pode fazer diferentes combinações aqui, né? Ou ter o acesso a todos eles aqui simultaneamente pela assinatura. Tá? Enfim, então vale a pena você comparar o que é mais adequado, né, de acordo com a sua distribuição do seu orçamento. Ok? Então, agora aqui as aulas particulares. O objetivo, né, das aulas particulares é que a correção das suas discursivas, né, ela seja feita ao vivo, durante a aula particular. Diferente do modelo aqui em cima, tá, que a análise é feita por vídeo. Tá? Qual a vantagem de um e de outro? Né? A análise por vídeo é bastante objetiva, o vídeo tem cerca de 5 a 10 minutos, tá? E nós vamos diretamente ao ponto ali, dizendo o que é positivo, o que precisa ser melhorado, explicando conteúdos gramaticais e orientando seus estudos. Então, objetivo, você não tem digamos, a restrição de horário, né? Ter que encontrar com o professor. Então, para quem tem um horário mais complicado, é o modelo ideal, né? E enfim, a análise da resposta você recebe ali num tempinho bem curto, em até 10 minutos. Né? Em poucos casos nós passamos disso. Tá? Agora, aqui no modelo da aula particular, você tem a vantagem de poder corrigir junto com o professor em tempo real, discutir, tirar suas dúvidas, mas você, nesse plano, por exemplo, você, além do tempo de estudos, produção das questões, você precisaria, né? Eu estou aqui no plano errado, você precisaria ainda de outras 2 horas por mês, né, quinzenalmente, por exemplo, nesse plano, encontrar por 1 hora com o professor. Tá? Então é importante avaliar essa, enfim, a sua rotina, né, qual encaixaria melhor para você, qual seria mais produtivo. Tá? Você pode ver aqui que o valor, tá, são 2 aulas por mês, ou seja, 2 horas é o mesmo valor do plano de correção por vídeo. Por quê? Nós cobramos pela hora técnica. Então, se eu encontrar com você 2 horas por mês, eu corrigir por vídeo, eu vou investir 2 horas da mesma forma, por isso o valor é o mesmo. Tá? Então, se você tiver disponibilidade de fazer aqui a aula particular, né, nesse formato, pode ser bastante interessante, tá? Mas avalie seu tempo para você tomar essa decisão. Ok? Então, nós temos aqui a mentoria individual para a segunda fase com 4 aulas. Esse aqui, né, R$ 700 por mês. Nós encontramos semanalmente dentro desse formato. E aqui nós podemos
ou trabalha em qualquer um dos dois, na verdade, né? Qualquer um modelo das aulas particulares. Nós temos uma flexibilidade com o número de questões, tá? Pode ser que aqui você consiga trabalhar tranquilamente 2 questões por aula, tá? Normalmente eu tento fazer isso, 2 questões por aula e aí nós corrigimos um simulado por mês, tá? Nesse aqui, nós tanto temos mais tempo, digamos que alguém tem mais dificuldade, não consegue, por exemplo, produzir a composition ainda. Nós podemos investir uma aula para que nós possamos montar a composition ali junto durante a aula e uma outra depois para fazer a correção da composition, depois de você fazer os detalhes. Você ainda não consegue fazer o resumo. Nós podemos utilizar uma aula para fazer o resumo, para montar ali o primeiro esqueleto e na outra corrigir o restante, tá? Então, isso aqui pode ter uma utilidade para quem, por exemplo, está começando nesse perfil. Agora, por outro lado, muitos utilizam esse plano aqui para corrigir um simulado completo a cada 2 semanas, tá? Então, tudo depende do estágio onde você está. Mas eu gostaria de deixar aqui uma coisa aberta aqui, que é o seguinte: você consegue personalizar o número de questões por aula. É diferente aqui, tá, dessa correção que vai ser literalmente um simulado por mês, tá? Vamos lá, agora eu deixei aqui a aula avulsa aqui por último, né? Eu coloquei aqui alguns aspectos, né? Qual a importância dessa aula? Você tem aqui a aula com duração de até 1 hora, né? A identificação do perfil, orientação de estudos, resolução de dúvidas, avaliação de produção escrita. Essa aqui é uma aula que pessoas de fora da plataforma, né, ou alunos da plataforma podem contratar eventualmente para fazer a correção de algumas questões, para ter um processo de mentoria, né, para avaliar uma redação, por exemplo, né, com base em algum material escrito, né, receber uma orientação de estudos, tá? Então, muitos utilizam esse recurso aqui para isso. Às vezes contratam ali a cada 3 meses, né, 6 meses, depende da fase de cada um, né? Por exemplo, você tem um plano aqui de assinatura mensal aqui, aí eventualmente você quer contratar uma aula avulsa, você pode contratar essa aula aqui. É só voltar aqui no site, contratar e agendar a aula, tá? E esse aqui de mentoria em grupo é um processo bastante interessante, tá? É uma mentoria em grupo. Observe que as aulas têm duração de 1 hora, tá? Nós podemos trabalhar nela a elaboração de exercícios, correção, resolução, tópicos gramaticais, orientação de estudos, etc. Tá? E aqui nós podemos incluir um número que é interessante, que pode variar, um grupo de 4. Se for candidatos mais avançados, podemos ter até 5 alunos aqui. Tá? E aí vocês dividem esse valor. Você mesmo monta esse grupo. Tá? Então o grupo vai contratar aquele pacote de aulas. Né? Obviamente aqui alguém tem que ser de certa forma responsável financeiro, né? Preencher ali os dados para receber o boleto ou inserir o cartão, mas o grupo faz o rateio entre si. Então esse aqui é a possibilidade de você que tem um grupo de amigos, um grupo de estudos, tá? Ali entre, né, o ideal, né, pode ser somente 2 alunos, somente 3, pode, tá? Esse 4 ou 5 seria o limite, tá? Se não, por exemplo, 5 alunos, nós já temos um pouquinho de dificuldade de olhar todas as questões. Normalmente eu gosto de gastar ali no máximo, durante a aula, 15 minutos por questão. Então com 4 alunos funciona muito bem, tá? Mas com alunos mais avançados, dá tempo de fazer aí 5... o comentário, né, de 5 questões por aula tranquilamente, tá? E ali dá para seguir o ritmo, uma questão por semana da mesma forma. As questões serão corrigidas previamente e lá, durante a aula, eu vou passar uma por uma comentando e você consegue aprender com os colegas, ok? Bom, e agora aqui, caso você tenha interesse em fazer outros idiomas, né, outras línguas estrangeiras, né, ou língua portuguesa, aqui conosco, com o Linguagem Diplomática, eu sugiro que você visite aqui essa página também para conhecer os nossos combos de assinatura, porque aí lá você consegue ter desconto para contratar, por exemplo, inglês e português simultaneamente, para contratar francês e espanhol, ou todos os idiomas, né?
tanto para planos com correção ou sem correção, ok? Bom, nas nossas páginas nós temos aqui sempre esse link do WhatsApp, você fala diretamente comigo, né, na coordenação. Qualquer dúvida que você tenha aqui sobre os cursos, sobre os planos, você pode entrar em contato, ficar à vontade e conversar diretamente comigo, ok? E obviamente, né, suas dúvidas sobre o andamento do curso e etc. Tá? Somente uma ressalva aqui, todos os nossos cursos, né, tirando aqueles que você compra o plano semestral, né, ou plano anual, as assinaturas mensais você não tem fidelidade alguma. Você tem a possibilidade de cancelar ou suspender quando você quiser. E muitos alunos precisam suspender para fazer a migração de um plano para o outro. Suspende a assinatura geral, ali a básica, porque vai fazer um tempo de correção. Aí cancela a correção numa determinada época do ano, volta para outra assinatura. Então isso é possível, tá? Somente ali, o semestral você comprou, você tem que manter ali os 6 meses. O anual você comprou, você tem que manter aquele ano ali, né? Porque você, enfim, teve ali o desconto e etc. Tá? Enfim, e todos têm uma garantia também. Tá? Nós colocamos aqui a garantia por padrão de 7 dias, então você pode comprar, visitar toda a plataforma dentro dos 7 dias. Esse é o período que o reembolso fica disponível lá automaticamente. Tá? Enfim, nos casos aqui de correção, nós esperamos tanto esses 7 dias, quanto, por exemplo, você receber a primeira correção. Digamos que você não gostou da primeira correção, ou se arrependeu do processo, não se adaptou ao modelo e etc. Aí você pode, de certa forma, solicitar o seu reembolso também. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós damos aqui todas as oportunidades para você testar e conhecer a metodologia, conversar de perto com cada um dos professores e chegar à decisão, né, se de fato é o treinamento certo para você, ok? Bom, então é isso. Espero que você goste das propostas. Qualquer dúvida, estou à disposição e espero ver você lá na nossa plataforma.